E aí, pessoal, boa noite, tudo jóia? Estamos aqui gravando. Hoje nós vamos fazer algo gravado, como a gente falou, né? Ontem, infelizmente, nós não tivemos condição de ministrá-la com vocês, mas amanhã, quinta-feira, certo? Dia 7 de maio, a gente volta a discutir ao vivo e a cores, Nartan aqui com vocês, tá? Tocando de novo a matéria, o conteúdo, que matéria? Conteúdo, teoria geral do processo civil. Então, na aula passada, nós conversamos com vocês mais uma vez sobre as condições da ação, lembrando quais são. Legitimidade, que é a mesma legitimidade de agir, que é a mesma legitimidade de causa, e interesse. Interesse jurídico, interesse de agir, interesse para a causa, tudo tem o mesmo significado. O que foi que eu disse? As condições da ação, elas fazem com que a ação se desenvolva. Nós vimos os elementos, partes, causa de pedido e depois condições da ação. As condições elas vão influenciar o desenvolvimento. E na aula passada, nós vimos a classificação da ação. Em ação de conhecimento, nós vimos a classificação da ação. Em ação cautelar provisória, nós vimos a classificação da ação sem execução. Isso quanto à prestação ou tutela jurisdicional, né? Quanto ao conteúdo, nós vimos que a ação ela pode ser considerada ação de natureza pessoal ou ação de natureza real. Certo? Quanto ao cerne, ao conteúdo da ação, à natureza da ação. E aí, nós vimos no que tange a prestação jurisdicional ou tutela jurisdicional, ação de conhecimento, cautelar ou provisória, né, que agora é tutela provisória o nome correto, e execução. E nós vimos que a ação de conhecimento ela tem uma classificação pela doutrina que predomina de quinária. Ela tem 5 subclassificações. Seria a ação de conhecimento condenatória, seria a ação de conhecimento constitutiva, seria a ação de conhecimento declaratória, seria a ação de conhecimento mandamental e seria a ação de conhecimento executiva lá do senso. Nós dissemos que a ação condenatória de conhecimento é quando se condena, se determina que se condene alguma coisa. Nós vimos a declaratória quando se declara uma situação jurídica que já ocorreu. Nós vimos que a constitutiva é quando se constitui uma nova situação jurídica. Nós vimos que a ação mandamental quando se determina uma ordem, um mandamento contra o agente público, é o caso do exemplo do mandado de segurança, do mandado de junção, aqueles remédios constitucionais. E nós vimos, no caso da executiva lato sensu, quando tem um somatório de ação condenatória e executiva ao mesmo tempo, o mesmo efeito. Quando a condenação, ela já gera um efeito de execução, não precisa ter uma execução ulterior. Então vimos essa classificação quinária. Nós vimos também as chamadas ações dúplices, quando uma ação ela tem um efeito de polo ativo e passivo. A gente deu como exemplo a ação de oferta de alimentos. O pai que oferece alimentos ao filho, se ele perder essa ação de oferta de alimentos, ele sai da condição de polo ativo, quando ele acionou essa oferta de alimentos, e se torna um polo passivo. Então ela inverte ela mesma ao mesmo tempo. Um exemplo clássico da doutrina seria o pedido contraposto, que ocorre na Lei 90.99/95, Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Essa lei lá, quando uma parte do polo passivo, ela está com um prazo, com um momento para apresentar uma contestação, e em vez de apresentar uma contestação, ela apresenta o pedido contraposto, para inverter os polos. Então, quando há uma inversão de polos, a ação tem a característica de natureza dúplice. Hoje nós vamos conversar um pouco com vocês sobre a chamada exceção. Nós vimos o princípio do contraditório. O que a gente viu? Que o polo ativo levanta as suas teses e o polo passivo apresenta antítese, o outro lado, contraditar, contradizer, levantar suas teses que vão rebater a tese autoral, a tese do polo ativo. Então, esse aí é o chamado direito de exceção. Então, nós temos o direito subjetivo de ação, que nós vamos ter as condições da ação. E no direito subjetivo de exceção, de contrapor, de contradizer, de contestar, nós vamos ter o quê? As mesmas condições. Então a condição ela vai estar no polo ativo e vai estar no polo passivo. Apenas o direito de ação no polo passivo, na condição de contestação, ele tem o nome de exceção. Então eu vou ter também as condições da ação das condições da ação no direito de exceção. Eu vi que lá na petição inicial, no artigo 319, inciso 2º, inciso 3º, inciso 4º, eu tenho os elementos da ação. E eu vi que lá no artigo 17 do Código de Processo Civil eu tenho as condições. No 485, inciso 6º, por predominar a teoria eclética de Lieberman, nós vimos que as condições da ação elas vão desencadear o quê? A extinção do processo sem resolução de mérito como sentença terminativa.
E agora, com o direito de exceção, nós vamos discutir o quê? O direito que a parte contrária tem de apresentar sua antítese, seu outro lado, de contestar, de levantar as teses que considera que se contrapor à tese autoral, à tese do polo ativo. Então, essa exceção, que na verdade no nosso Código de Processo Civil ela é representada pela contestação. Esse direito de exceção, no Código de Processo Civil, ele é representado pela contestação. Na contestação, se a gente for lá para o artigo 335 do Código de Processo Civil, 335, diz o seguinte: o réu poderá oferecer contestação ou petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou mediação, se não tiver mediação a partir de lá, a data do protocolo da petição que desiste, o juiz defere que não seja realizada a audiência de conciliação ou mediação, ou a partir do momento em que o juiz determina que seja citado quando não se tenha a chamada audiência de conciliação ou mediação. Então, contestação são um prazo de 15 dias. Esse direito de contestar, ele representa o quê? O direito de exceção, de dizer o sentido contrário. Essa exceção, a doutrina apresenta duas classificações clássicas. Tem outras. Seria quanto à matéria, seriam materiais ou processuais, e quanto aos seus efeitos, dilatórias ou peremptórias. Então, quanto à matéria, a exceção seria material ou processual, e quanto aos seus efeitos, seria dilatória ou peremptória. A exceção quanto à matéria, material. Quando na contestação, quando no direito de exceção, eu vou a fundo, eu discuto o mérito, eu questiono a matéria, o mérito, o conteúdo da petição inicial. Então essa exceção seria material. Quando a exceção discuto a matéria, o mérito, o conteúdo, a exceção seria material. Quando eu não discuto o mérito, a matéria, mas discuto a forma, essa exceção seria processual ou formal. Então, quando eu discuto a matéria, o conteúdo, a natureza da ação, o direito que está buscando, por exemplo, Natan entra com a ação contra a Camila. A Camila, na contestação, pede a improcedência da ação do Natan porque ela não tem elementos. Ela não tem elementos para prosseguir. Então pede a improcedência e que seja negado o pedido, e indeferido, ou seja, rejeitado o pedido. Ela pede que sejam aplicadas as hipóteses lá do artigo 487 do Código de Processo Civil, que fala da chamada sentença definitiva, de sentença definitiva, que define, que exaure, que resolve o processo, do artigo 487. Eu falei para vocês que o 485 nós tínhamos a sentença terminativa. No 487 a gente tem a sentença definitiva. E quando se rejeita, eu vou lá para o 487, inciso 1º do Código de Processo Civil. Então, quando a exceção, que é o direito de exceção, quando eu contesto representando esse direito de exceção, eu toco no cerne, no conteúdo, na matéria, eu vou ter uma exceção que material quanto à matéria. Quando eu não discuto a matéria, o mérito, mas a forma, o processo, aí eu vou ter a chamada exceção processual ou formal, que é o caso, gente, das hipóteses que eu vou lá para o artigo 337 do Código de Processo Civil, e lá no artigo 337 eu tenho as chamadas preliminares. Vocês lembram preliminares? Preliminares é quando eu discuto algumas questões, eu levanto na contestação algumas antíteses, algumas questões que vão impedir o prosseguimento. Eu bato no aspecto formal. Vocês lembram que eu falei da conexão, da continência, da preliminar, quando eu falo a incompetência relativa, incompetência absoluta, compromisso arbitral, todas são hipóteses do artigo 337 que eu chamo das preliminares. Então, eu quando levanto as preliminares, eu estou fazendo uma exceção de natureza processual ou formal. Eu discuto a forma, eu não discuto o mérito, eu não discuto o conteúdo, eu não apresento uma síntese do conteúdo, mas eu discuto a forma, artigo 337, que são as chamadas preliminares. Ou seja, vão impedir que formalmente o processo prossiga. Então, artigo 337. Viu, Camila? Viu, Roberto? Viu, Renata? Viu todos, Iago e todos os demais que sempre estão com a gente. Eva, todo mundo. Não fica com raiva não, se eu esquecer alguém, viu? Tá ok? Vamos lá. E aí nós temos a segunda classificação.
Quanto aos efeitos, nós temos a exceção dilatória e nós temos a exceção peremptória. A exceção dilatória é quando eu tenho o intuito de quê? De só postergar. Entendeu? Por exemplo, quando eu levanto uma preliminar de incompetência relativa, o que é que eu estou querendo? Eu não estou querendo extinguir o processo, não. Estou querendo que vá para o juízo competente para processar, julgar a demanda. Então vai ser o quê? Dilatória. Se dilata, não termina, vai para um outro momento o julgamento. Quando eu, por exemplo, numa contestação, que eu exercito o meu direito de exceção, eu apresento teses para extinguir, eu vou ter o que é a exceção peremptória. A exceção é dilatória quando se dilata, deixa para um outro momento. É o caso das preliminares de incompetência relativa, incompetência absoluta, conexão, continência. Quando, por exemplo, eu levanto numa defesa algo que vá terminar o processo, por exemplo, eu peço a rejeição do processo. Quando, por exemplo, eu levanto uma hipótese de que já há um compromisso arbitral, eu peço que extinga. Quando eu digo que já houve uma coisa julgada, já foi julgado. Então, quando eu levanto essas teses, eu estou fazendo o quê? Uma exceção peremptória. Peremptória é que acaba, que extingue, que define. Dilatória é quando se dilata, deixa para um outro momento. Eu não quero que seja julgado ali naquele momento, se julga em outro momento, seria dilatória. Já a peremptória acaba, extingue, termina, seria o quê? A peremptória. Então, esse direito de exceção, gente, eu também vou ter as condições da ação. Eu vou ter que deixar claro, quando eu apresento a peça contestatória, quando eu apresento a contestação, exercitando o meu direito de exceção, eu tenho que deixar claro que eu tenho legitimidade para estar ali e interesse jurídico. E essa legitimidade tem que também estar claro lá na petição inicial, quando o autor exercita o direito de ação. Ele tem que dizer que o fulano A, ou fulano B, ou fulano C, ele pode figurar no polo passivo da demanda. Ele é parte legítima. E o interesse jurídico diz respeito a ele. Porque se ele perder, eu vou ganhar, o interesse é meu enquanto autor, de outra banda, de outro lado, ele vai ter o interesse jurídico na condição de contestar. Então, as condições da ação também, senhores, eu vou estar presente tanto na petição inicial, no direito de ação, quanto na contestação, no direito de exceção. Então, essas hipóteses da exceção, que representam na contestação do Código de Processo Civil, eu tenho o quê? O que eu digo no artigo 335, quando eu falo as hipóteses de contestação. Interessante trazer à baila, viu, meus amigos, também que na contestação eu tenho que fazer valer o princípio do ônus da impugnação especificada dos fatos. É o princípio da eventualidade. O momento de apresentar as teses defensivas é na contestação. Só se posterga, só se deixa para outro momento, por uma excepcionalidade. Por exemplo, eu não tenho todos os documentos ali naquele momento, surge um fato novo, uma prova nova, mas pelo princípio do ônus da impugnação especificada dos fatos, eu tenho que obrigatoriamente levantar essas teses no momento da contestação. É o que diz o artigo 336 do Código de Processo Civil, quando diz assim: incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com quem impugna o pedido do autor, e especificando as provas que pretende produzir, como é o nome disso, o artigo 336, princípio do ônus da impugnação especificada dos fatos. É um ônus que a parte contestante, a parte que está no polo passivo, ela carrega, ela traz para ela esse ônus, traz a obrigação de fundamentar, de provar, de apresentar suas antíteses, sua antítese, o sentido contrário, de exercitar o contraditório. Mas não exercitar o contraditório ao léu, não. Tem que exercitar o contraditório demonstrando fundamentadamente o porquê de estar dizendo o contrário, o porquê de estar contraditando. Tem que obrigatoriamente fazer isso. É o que reza o artigo 336 do Código de Processo Civil. Tá? Então, a peça defensiva por natureza hoje, gente, é a contestação, certo? Ela é a peça defensiva por natureza, tá? Mas nós temos no artigo 343
outra peça defensiva, é tanto que a contestação, só mais um parêntese, nesse momento eu tenho que impugnar, por exemplo, o valor da causa, se estiver errado. Nesse momento eu tenho que impugnar, se tiver pedido de gratuidade da justiça, que nós vamos falar mais na frente, vai ter que impugnar ali naquele momento. Ou seja, tudo é centralizado pelo princípio da eventualidade, pelo princípio da concentração. Ou seja, ônus da impugnação especificado dos fatos. Ali na contestação, no prazo de 15 dias, geralmente, 15 dias úteis, né, para apresentar essa contestação. Tem que centralizar, certo? E nós temos outra peça defensiva hoje, no Código de Processo Civil, é a reconvenção, que é a hipótese do artigo 343, tá? Só que eu não apresento mais uma petição à parte, não. No momento da contestação, eu contesto, levanto, se for o caso, a exceção no aspecto material, né? Se for da matéria, contra a matéria, ou no aspecto processual, quando levanta aquelas preliminares lá do artigo 337, né? Além disso, eu tenho todo o direito de pedir para que a parte autora também seja condenada em algum sentido, ou seja, requerer que haja uma inversão dos polos. Não é o caso da ação dúplice. Na ação dúplice é uma ação única que tem um duplo efeito. Na reconvenção, o que é que eu faço? Eu contesto enquanto réu, e se eu achar que eu tenho direito e posso pedir esse direito está vinculado ao que está sendo pedido pelo autor, eu posso reconvir, apresentar uma reconvenção. É o caso do artigo 343 do Código de Processo Civil, quando diz o seguinte: na contestação, é lícito o réu propor reconvenção para manifestar a pretensão própria conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Por exemplo, se a Renata entra com ação contra a Camila, pedindo uma indenização, alegando um fato que a Camila, porventura, tenha realizado. A Camila, no momento em que abre-se o prazo para ela contestar, ela contesta, levanta todas as teses que ela tem, seja no aspecto material, né, seja no aspecto processual ou formal, que é o caso das preliminares, lá do artigo 337. A Camila também quer apresentar um pedido reconvencional para reconvir, dizendo o seguinte: epa, eu contestei, é improcedente, mas eu também quero requerer que ela seja condenada a um pagamento de R$10.000, porque, na verdade, quem praticou esse fato foi ela. Eu quero que inverta os polos, como é o nome disso, reconvenção. É tudo no mesmo momento. No código antecedente, eu tinha uma peça contestatória, eu tinha uma peça de reconvenção. Lembrando vocês, quando eu falo em peça, é petição, né? Então, eu tinha uma petição de contestação, eu tinha uma petição de reconvenção, tá certo? Hoje não, é tudo centralizado, gente. Por quê? O Código Novo, ele pautou-se para centralizar procedimentos para quê? Para facilitar, para dar mais celeridade. Certo? O nome disso é sincretismo processual, ou processo sincrético. Centralizar tudo, é sincrético, centraliza. E aí, hoje, se eu quiser apresentar uma reconvenção, eu tenho que apresentar a reconvenção no momento da contestação. Tá? Então eu posso. Qual é a peça de exceção para exercitar o direito de exceção por natureza, gente? Qual é? Contestação. Artigo 335 do Código de Processo Civil. No artigo 336, eu tenho o princípio do ônus da impugnação especificada dos fatos. O que quer dizer isso? Pelo princípio da concentração da eventualidade, todas as provas, todas as teses defensivas têm que ser centralizadas ali. Lembrando a vocês que alguns entes não carregam esse ônus, por exemplo, a Defensoria Pública, um defensor dativo, ou seja, quando não tem um advogado particular, que ele não tem tempo de estudar, né? Não tem tempo de estudar. Então, se abre a possibilidade de mitigar, certo, esse ônus. Mas, geralmente, esse ônus é carregado pela parte contestante, pela parte que está no polo passivo. Ou seja, ela tem, pelo artigo 336, centralizar suas teses defensivas. As hipóteses do artigo 337 eu tenho chamadas preliminares. As preliminares, geralmente, são uma hipótese de exceção o quê, gente? Exceção processual ou formal. Quanto à matéria, exceção formal ou processual. Eu estou querendo o quê? Só debato a questão da formalidade. Eu não entro no mérito, eu não entro no conteúdo. Em relação a outra hipótese de defesa, eu tenho a possibilidade da reconvenção. O que é reconvenção? No momento da contestação, você tem a obrigação de contestar. Por quê? Pelo artigo 336, o ônus da impugnação especificada dos fatos. E aí vem
a chamada reconversão no artigo 343, que diz, na contestação é lícito ao réu propor reconversão. O que é que ele quer? Ele quer que, além de ser julgado improcedente, como ele pede na contestação, que haja uma inversão no polo e que seja, na verdade, a parte autora condenada em favor dele. Não é igual a ação dúplice, lembrando, a ação dúplice, o efeito é da própria ação, o efeito dúplice, de duplo efeito. Tá certo, gente? Então, isso foi a geral do direito de exceção. A gente continua, dá mais ênfase. Obrigado, pessoal. Um abraço grande, boa noite. Estudem. Aproveitem esse período da pandemia para estudar, para se tornar grandes processualistas, melhores do que eu. Abraço grande, tamo junto.